Boa tarde, Jacira. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso esclarecer essas dúvidas da nossa população e ajudar a levar um emagrecimento saudável, com consciência, não é isso? Contem comigo. Parabéns pela iniciativa. Um beijo para a Lara, que está descansando um pouquinho, e com certeza o programa vai ser encabeçado por você, que é tão competente quanto. Eu tô em Salvador hoje. Ontem eu fiz o atendimento na Clínica Zelar, em Vila do Atlântico, e amanhã eu vou atender no Núcleo Gabriel Almeida. Então hoje eu tô no intervalo, assim, fazendo coisas. Eu tô de home office. Hoje é sexta-feira, eu tô de home office e aproveitei para vir dar um beijo na família também, né? Para quem não sabe, eu nasci em Salvador, eu sou de Salvador. Tô aqui na casa de mamãe. Ah, com certeza, com certeza. Mas é isso mesmo, é pela saúde de todos nós, é um momento importante para que a gente possa viver outros carnavais. Inclusive aproveitar, perder aquele pezinho que está precisando, que está querendo definir aquele corpo, e o próximo carnaval tá todo mundo no shape. Vamos lá. A sibutramina é um medicamento que ele é chamado anorexígeno, né? Ele é um medicamento que faz perder peso através de um mecanismo de inibição da recaptação de serotonina e norepinefrina, que são substâncias do sistema nervoso central. Então, assim, trocando em miúdos, a sibutramina age no sistema nervoso central, inibindo o apetite, certo? Aumentando a saciedade e auxiliando Ele é um medicamento termogênico, ou seja, ele ajuda na queima de calorias. Porém, esse efeito é durante o seu uso, e é por isso que vem as outras implicações, tá? Então, ele é um medicamento hoje que no Brasil ele é liberado sob prescrição médica especial, um receituário azul chamado B2, ou seja, só pode ser prescrito sob determinadas condições por médicos cadastrados na vigilância sanitária do município. Olha só, ele não auxilia na ansiedade em si, mas eu acho que o que você quer dizer é assim, sim, ele atua nos mecanismos de saciedade, tá? Ele atua interferindo nos processos dos neurotransmissores, certo? Para favorecer a saciedade, para inibir o apetite, mas não necessariamente na ansiedade. Para ansiedade a gente tem outros medicamentos, inclusive o muito popular, que é a fluoxetina, para ansiedade relacionada ao ganho de peso, e que é óbvio que tem suas indicações, contraindicações. Então, assim, são caminhos parecidos, mas não necessariamente, a palavra não seria ansiedade, seria realmente redução de apetite no eixo central do nosso corpo. Isso. Primeiro de tudo, é importante destacar que essa é uma entrevista orientativa, uma coisa de orientação, que não substitui uma consulta médica, né? Então, o seu médico da sua confiança, ele deve analisar qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade. A sibutramina é um medicamento que ele é indicado, claramente liberado no Brasil e pelos órgãos internacionais para o tratamento da obesidade. Obesidade é quando nós temos um índice de massa corporal acima de 30. E isso é um índice que é feito avaliando-se peso, altura, certo? E que não é um índice absoluto. A gente, às vezes, tem, por exemplo, o halterofilista, que ele tem um peso altíssimo, mas que é todo de músculo, então o IMC dele é o que a gente chama enviesado. Ele pode ter um IMC alto sem que necessariamente seja obeso, por isso a importância da avaliação médica. Então, hoje é um medicamento indicado para obesidade e que tem sua eficácia constatada, porém, a gente precisa avaliar o pós, a retirada, porque a gente não adianta ter só um medicamento que iniba o apetite, que depois que a gente retire o apetite volte. Hoje, a nossa preocupação maior com a sibutramina é quem não pode usar. Ela foi considerada uma droga segura desde que com rigoroso acompanhamento em pacientes selecionados. É o paciente que é obeso, mas que ele não tem doenças cardíacas, ele não tenha algumas doenças psiquiátricas, ele não tenha hipertensão arterial descontrolada. Por exemplo, a gente comentou na ansiedade agora há pouco. Pacientes com ansiedade, a gente tem que ponderar o uso da sibutramina, porque ele pode causar palpitação e alguns outros sintomas, como boca seca, que podem até aumentar a ansiedade, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico. Então,
é uma droga que hoje é considerada segura desde que atendendo a determinados padrões de segurança e que não pode ser utilizada indiscriminadamente pelos efeitos que pode provocar os efeitos adversos. Isso. Existem vários riscos. Primeiro, é importante a população entender que toda substância envolve um grau de risco, algumas mais, outras menos. Todos nós sabemos aquela pessoa que comeu um abacaxi e passou mal porque teve alergia. Então, toda substância envolve riscos. Isso é o primeiro de tudo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem um médico da sua confiança que pondera o risco-benefício e ele diz que é bom, você tem que considerar que foi avaliado o seu risco individualmente, tá? Em termos gerais, a sibutramina, ela pode elevar a pressão arterial. Na maioria das pessoas que não têm doenças prévias, essa elevação da pressão arterial ela é discreta, tá? Ela não é uma elevação que provoque um grande dano. Porém, se aquela pessoa já tem tendência a ter hipertensão, história familiar, e esse aumento for já natural dela, e ainda por cima tomar sibutramina, isso sim pode levar a aumentos graves da pressão arterial, tá? E isso, por consequência, também levar a doenças cardiovasculares, ao infarto, a insuficiência cardíaca, em menor proporção. Os estudos já mostram que mesmo quando há o desenvolvimento dessas doenças, elas não têm um desfecho fatal, digamos assim. Então, assim, não vai matar, mas vai prejudicar muito, tá? Então, é mais ou menos isso. E que a gente não quer esse prejuízo grande, né? A gente quer emagrecimento com saúde. Além da hipertensão, ela tem efeitos como a boca seca, dores de cabeça, insônia, obstipação, ou seja, prender o intestino, a palpitação. E lembrando mais uma vez que a insônia pode agravar a ansiedade. Então, por isso que é importante destacar. Ele age no sistema nervoso central numa outra via, não é na via da ansiedade. Então, esses são os principais riscos, são os riscos cardiovasculares, que se não cuidados, podem sim levar a um desfecho fatal, embora na maioria dos casos ele realmente não ocorra, ele haja realmente um transtorno, uma doença não fatal, mas que incomoda bastante. Afinal, ninguém quer estar sendo submetido a cateterismo, ninguém quer estar tendo que tomar outro tipo de remédio porque usou inadvertidamente um remédio para emagrecer. Lembrando que o médico de sua confiança, ele pode ter controle total sobre esses sintomas. Certo? Criança, né? Adolescentes já têm um perfil de segurança estabelecido. Adolescentes podem sim usar sibutramina. Crianças ainda carecem de mais estudos, mas ainda assim, a depender do risco-benefício, aquilo que nós falamos, em alguns casos ela pode sim ser utilizada. Eu, particularmente, não utilizo na minha prática clínica em crianças. Eu evito bastante. Mas é aquilo, se a criança está obesa e aquilo vai criar um problema muito maior do que o risco do uso da sibutramina, o pediatra, o endocrinologista pediátrico assistente, ele vai pesar aquele risco e, em casos excepcionais, pode ser utilizado. Mas, em geral, não. Crianças não podem usar sibutraminas. São casos selecionados especiais e bem específicos. Já em adolescente, ela tem uma segurança de uso. Olha só, a sibutramina é um grande medicamento, um grande adjuvante no tratamento, mas como eu disse, ela inibe o apetite. E se você não tiver uma mudança de hábitos, ainda que você tenha alguma perda de peso com a sibutramina, o que vai acontecer? Quando você para de tomar, você volta a ter o apetite e volta a engordar. Então, ela sozinha não resolve. Inclusive, hoje existem medicações mais modernas que conseguem ajustar efetivamente o metabolismo para que ele se discipline junto com seus hábitos de vida, para que essa perda de peso seja permanente. Então, enfim, a sibutramina ela pode ser bem indicada em algumas situações, mas hoje existem medicações mais modernas. E nenhum medicamento sozinho vai fazer a sua vida mudar. Tudo tem que ser associado a uma mudança de estilo de vida, que não deve ser radical também. Então, a sibutramina ajuda, mas ela sozinha não vai fazer milagre. Mais uma vez eu agradeço a participação dos ouvintes e me coloco à disposição através das minhas redes sociais ou lá no consultório para esclarecer qualquer dúvida. Estaremos aqui toda sexta-feira, pelo que eu agradeço demais o convite,
porque realmente é um assunto, o emagrecimento, a hipertrofia são assuntos que demandam muitos, as pessoas têm muitas dúvidas e eu acho que isso é um serviço essencial para que a gente emagreça com responsabilidade, com segurança. Então não esqueça, nós precisamos manter a forma física com saúde, isso é parte da saúde. Então não inventa, gente, maluquice de eu vou na farmácia que o vizinho conseguiu uma sibutramina sem receita. Por favor, não façam isso sob risco de prejudicar a sua saúde. Consulte o seu médico, façam tudo com segurança, porque se você precisa de ajuda para emagrecer, essa ajuda existe e virá, mas com responsabilidade. Um grande beijo, feliz carnaval para todo mundo em paz, com saúde, suas famílias. Cuidem-se e contem comigo.